Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso seminário da Arquidiocese de Curitiba, da campanha da Fraternidade 2024. Olha só, a gente já está adiantado com o tema da campanha da Fraternidade. Para a gente dar início, então, eu convido aqui Dom Reginei, que é o nosso bispo auxiliar, para tomar o assento aqui também no nosso palco. O André Langer, que faz parte da equipe da campanha da Fraternidade. Eu e o André vamos ajudar a conduzir esse seminário. E o nosso convidado, Padre Emerson Detoni, que é lá da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Eu sou a Salete Bess e sou coordenadora da equipe da campanha da Fraternidade da Arquidiocese de Curitiba. Então, queremos acolher a cada um e cada uma de vocês com muita alegria, que disseram o sim para estar aqui nesse seminário de formação da campanha da Fraternidade. Então, fiquem muito à vontade, podemos nos assentar. Já passo, então, a palavra para Elisete Santana, que também faz parte da equipe da campanha da Fraternidade, que vai nos ajudar a rezar já sobre esse tema da campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Boa noite a todos e todas. Então, nós vamos iniciar essa nossa noite de formação, num primeiro momento com a oração da campanha da Fraternidade. Depois nós já vamos escutar o hino da campanha da Fraternidade. Pode ser que alguém de nós já escutou, né, pelo YouTube, aí, pelas páginas da CNBB. E nós vamos depois também, vocês vão verificar que nós vamos entrar com algumas palavras-chave, vamos assim dizer, daquilo que vai nos animar, né, na campanha da Fraternidade do ano que vem. Tem muitas palavras, a gente escolheu 10. Então, aí as pessoas que já estão devidamente convidadas vão entrar aqui no palco, vão apresentar as frases, as palavras, e enquanto nós escutamos o hino, então a gente vai meditando também que essas palavras façam parte do nosso cotidiano. Se já fazem, né, a gente vai fortalecer para que essas palavras nos ajudem na campanha da Fraternidade no próximo ano, enfim, toda a nossa vivência cristã. Eu convidaria para nós ficarmos em pé, então, por favor, neste momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, acompanhe no vosso coração essa nossa oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus, Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos, nesta quaresma, a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos
vossa santa vontade. Amém. Podemos então nos assentar neste momento, e enquanto então nós vamos escutar, né, o hino da campanha da fraternidade, a gente convida então as pessoas que estão com as frases, que possam ir entrando aqui, e a gente vai contemplando essas palavras. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis agora o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É a palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para termos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs. É a palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Então, que essas palavras e tantas outras que virão, né, para o próximo ano da campanha, nos ajude a criarmos cada vez mais os laços de fraternidade. E que o Espírito de Deus nos conduza nessa noite. Amém. Amém. Obrigada. Então, obrigada, Elisete, a equipe, por esse momento oracional, nos ajudar já a entrar em sintonia com o tema da campanha da fraternidade. Passo, então, agora a Dom Zico, para dar a sua saudação. Seja muito bem-vindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que bom que vocês responderam a esse chamado de Deus para estarmos aqui rezando, refletindo, nos preparando para vivermos mais uma campanha da fraternidade. Essa graça que Deus nos concede e que a Arquidiocese de Curitiba, este ano, até com bastante tempo, esse é o intuito, adentrarmos a este lema, a este tema e lema da campanha da fraternidade. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos. É a nossa condição humana. A fraternidade é uma decorrência da nossa natureza e do nosso próprio modo de nos compreendermos enquanto filhos e filhas de Deus. A fraternidade é a nossa realidade porque Deus é
nosso Pai. Depois, se praticamos, se não praticamos, se vivemos ou não vivemos essa nossa condição, é uma outra situação. O convite que o Papa Francisco nos fez na Fratelli Tutti, e que a Igreja do Brasil faz ecoar, ressonar com essa bela escolha temática, certamente vem muito ajudar-nos a compreender este dado essencial do Evangelho e provocar-nos a sermos capazes de, em nossas comunidades, levar à compreensão e à vivência deste fato, vou usar um palavrão, ontológico, né, da nossa realidade enquanto ser humano. O Salete que está organizando, junto com o André, né? Então, muito obrigado pelo sim de vocês dois, de toda a equipe que está preparando a campanha da fraternidade, os nossos músicos. E uma gratidão toda especial ao Padre Emerson Detone, que fez, olha gente, né, o amor e a dedicação dele. Saiu lá de Beltrão, né? Quantos quilômetros são, Padre? Uns 480 quilômetros. Então, se alguém veio aí de 15, 20, né? Fica tranquilo, tá? Ele, para voltar para casa, vai gastar umas 7 horas, mais ou menos, 6 a 7 horas, tá? Então, aproveitarmos. Só esse gesto teu, Padre Emerson, já diz muito para nós, tá? O Padre Emerson, que foi meu colega de seminário, né? Fizemos 2 anos de filosofia e 3 de teologia juntos. Depois, em Roma também, tivemos a graça de morarmos juntos, né? Ele é muito preparado, né? Tem uma vasta experiência pastoral e é o responsável no regional de coordenar a campanha da fraternidade. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. É uma alegria como amigo, uma alegria também tê-lo aqui ajudando, participando na nossa igreja de Curitiba. Eu já vou sair ali, tá? Vai dar alguma entrevista. Então, nós já queremos convidar o Padre Emerson. Ele vai fazer, então, essa fala inicial. E como que a gente pensou essa dinâmica? O Padre Emerson faz a exposição sobre o tema e nós, aqui presentes, podemos depois fazer perguntas. A irmã Marlete vai distribuir, ela está aqui já, vai distribuir uns papéis. Quem quiser, então, faz as perguntas, porque no formato que nós estamos, assim, é meio complicado a gente abrir, né? Então, vocês vão poder participar, fazendo perguntas, curiosidades, enfim, através desses questionamentos por escrito. Então, a irmã vai recolher e daí agrupar por blocos, né? De repente tem algo meio parecido, a gente junta tudo e passa para o Padre Emerson e depois ele faz também a devolutiva para nós, tá bem? Então, a proposta é essa, para a gente bem caminhar. O Padre Emerson Detone, então, da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, já foi da ação evangelizadora, lá da Diocese, e hoje também está na equipe das campanhas, né, a equipe da campanha da Fraternidade do Regional Sul 2, então, no Paraná. Então, muito bem-vindo entre nós, fique muito à vontade. Boa noite a todos e todas. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e respondi positivamente ao convite do Dom Reginei e da Salete. Primeiro, por uma responsabilidade que temos. Eu e a Salete fomos convidados pelo Regional, no mês de setembro, a participar de um seminário em Brasília sobre a campanha. Quando foi lançada, por assim dizer, ou saiu do forno esta campanha da fraternidade para o ano de 2024. Então, nos sentimos um pouquinho também responsáveis para partilhar aquilo que aprendemos lá. Depois tivemos também um seminário regional em Pitanga,
de todas as dioceses do Paraná, todas foram convidadas, nem todas participaram, como acontece às vezes com todas as paróquias, são convidadas, nem todas as paróquias participam, é a dinâmica da nossa igreja, mas ganha sempre aqueles que participam. Então eu venho com alegria para partilhar este momento de reflexão e também de estudo sobre a campanha da fraternidade do ano de 2024. Dizia o Dom Reginei, com bastante antecedência, mas a quaresma do ano que vem, ela virá também bastante cedo. E logo, logo nós celebraremos o Natal, vamos tirar férias e voltaremos já para celebrarmos, a quaresma, este tempo de preparação também de maneira mais intensa para a Páscoa, e a campanha da fraternidade também quer nos ajudar nesse sentido. A viagem foi longa, sim, até porque teve umas 2 horas a mais de estrada pelas barreiras encontradas. A irmã teve em Francisco Beltrão não faz muito tempo, nos ajudando também, então eu venho devolver um pouquinho da visita e da ajuda que vocês também deram, de maneira especial a irmã ao clero lá da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Eu vou procurar projetar aqui para que vocês possam acompanhar, e assim também eu vou mantendo um pouquinho a minha linha de raciocínio e preparação daquilo que eu trouxe para vocês, para que nós possamos, mais ou menos em torno de 1 hora, fazer esta apresentação e depois abrir também para as perguntas. Já foi dito, a campanha da Fraternidade 2024 tem como tema fraternidade e amizade social, e o lema, vós sois todos irmãos e irmãs, conforme Mateus 23, 8. Conforme, porque aqui acrescentou-se também o irmãs, e é algo bastante interessante esta sensibilidade da nossa igreja para com as mulheres, principalmente porque elas estão em grande parte das ações de evangelização da nossa Igreja Católica. E esta campanha da fraternidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela tem algo de específico, porque ela é uma campanha também comemorativa. São 60 anos da campanha da fraternidade. 60 anos de evangelização e pastoral de conjunto em âmbito nacional, através da campanha. Evangelização. A campanha da fraternidade não é uma campanha para arrecadar fundos. Temos a coleta da fraternidade, sim, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal, e nós vamos passar um pouquinho pelos 60 anos, claro, de maneira bastante rápida, é a evangelização. E pastoral de conjunto, porque eu não sei se nós temos na Igreja do Brasil uma atividade que atinja todas as dioceses e creio que praticamente todas as comunidades do nosso Brasil. Desde as grandes capitais até as mais longínquas comunidades, nós ouvimos falar da campanha da fraternidade. E às vezes vamos nos deparar lá, nem que seja só e simplesmente com um cartaz da campanha que vai trazer à tona esta reflexão. Então, é uma ação conjunta que envolve todas as igrejas. Nós estamos fazendo parte, desde este ano, desta equipe regional da campanha. Mas a campanha ela é desenvolvida por todas as pastorais, por todos os movimentos, por todas as forças vivas da nossa Igreja Católica. Então ela não é algo assim que está restrito a uma pastoral específica ou a outra. Ela diz respeito a todas. Acontece de maneira especial na quaresma, sim, mas não só na quaresma. O padre Jean Paul, que é o assessor das campanhas a nível nacional, inclusive alguns dos slides aqui têm também como base aquilo que ele repassou de conteúdos para nós. Ele dizia que a campanha da fraternidade costuma ter sempre uma abertura e nunca um fechamento, porque a campanha da fraternidade se estende, quaresma adentro, anos posteriores adentro,
E quem de nós que não sabe que muitas, talvez, das pastorais que nós fazemos parte, nasceram a partir de um tema da campanha da fraternidade. Quando nós tivemos Vida Sim e Drogas Não, a pastoral da sobriedade, onde não tinha, ganhou força, onde tinha, ganhou força, onde não tinha, foi implantada. Quando nós tivemos as reflexões sobre a questão de meio ambiente, a pastoral da ecologia busca força, as políticas públicas, toda a campanha, ela continua na nossa ação evangelizadora durante todo o ano e continua depois presente na nossa igreja. Sabemos nós que a Quaresma é esse tempo de preparação para o mistério central da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Sim, é um tempo favorável para a conversão. Na quarta-feira de cinzas, devotamente nós nos aproximamos, recebemos as cinzas e alguém vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. É o dia talvez que as nossas igrejas mais têm gente, pelo menos na nossa diocese está sendo assim. E eu tenho dito nas missas que eles vão na missa de quarta-feira de cinza porque não sabem o que acontece na quarta-feira de cinzas. Porque eles dizem: eu vou pegar a bênção das cinzas. Ele não vai pegar a bênção das cinzas. As cinzas são abençoadas sim, mas ele vai assumir um compromisso de conversão e de acreditar no Evangelho. E eu digo isso porque algumas pessoas em algumas paróquias desse Brasil afora têm feito até algumas críticas à campanha da fraternidade, dizendo que ela, entre aspas, estraga a espiritualidade quaresmal. E nós sabemos que ela não estraga em nada, ela nos ajuda neste processo de conversão. E a nossa conversão quaresmal, ela desenvolve-se como uma realização da vontade de Deus, de modo especial nesses três âmbitos: no âmbito pessoal, comunitário, eclesial e social. Inclusive, as ações propostas pelo texto base da campanha da fraternidade traz justamente esses três âmbitos: ações no âmbito pessoal, o que eu preciso fazer para que a amizade social aconteça; ações práticas no âmbito comunitário e eclesial, o que nós podemos fazer enquanto igreja; e no âmbito social, o que nós podemos propor para o mundo ou para o nosso Brasil. Sabemos, e estou trazendo isso justamente por aquilo que eu dizia anteriormente, que a Quaresma é esse tempo mais propício e forte também da campanha, e ela é marcada pela oração, pelo jejum e pela caridade. É o evangelho que nós lemos na quarta-feira de cinzas. Mas quando falamos em conversão, nós fazemos três perguntinhas: que oração, que jejum e que caridade? Que oração? Vai dizer São Mateus: não é suficiente dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Então a oração, ela tem a sua dimensão concreta. Que jejum? O profeta Isaías nos ajuda a compreender que o jejum que agrada a Deus é desatar os laços da maldade, desamarrar as correias do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, repartir o pão com os famintos, recolher os pobres e desabrigados, vestir os nus. E que caridade? Basta lembrar do evangelho de domingo passado: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estava nu, eu era estrangeiro, estava doente, cuidastes ou não de mim? E aliás, no domingo retrasado nós celebrávamos também o dia do pobre, E o dia do pobre e a festa de Cristo Rei deste ano, a temática da reflexão era a mesma, Porque o nosso rei também se fez pobre. E o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres é justamente isso: nunca tire o teu olhar do pobre. E é um tema que ele pescou lá no livro de Tobias, quando o pai de Tobias, Tobite, quis deixar um testamento espiritual para o seu filho.
Às vezes os pais se preocupam tanto em deixar um bom testamento para os filhos, que depois eles vão brigar pela herança. Tobit, pai de Tobias, quis deixar um testamento espiritual. E no testamento espiritual ele dizia: filho, nunca se esqueças de Deus. Filho, observe sempre os mandamentos. Filho, lembre da prática da oração. Filho, nunca tires o olhar do pobre para não tirar o olhar de Deus. E hoje em dia, infelizmente, na nossa igreja, às vezes falar do pobre se tornou até um pouquinho difícil. Tem pessoas que não gostam, nós vamos ver isso, né? Até uma palavrinha que foi criada e que está no texto base, de pessoas que têm uma certa aversão ao pobre. Mas se temos aversão, nós vamos ter que arrancar umas quantas páginas da Bíblia para continuar a nossa ação evangelizadora, se não considerarmos os pobres. Então a conversão não é algo abstrato. Eu me converti, agora eu garanti o céu, me converti para Jesus. A conversão, ela tem a sua dimensão social. E a campanha da fraternidade, desde a década de 60, vem chamando a atenção especial para isso. Então ela é uma campanha comemorativa, porque nós estamos na 60ª edição da campanha da fraternidade. Não vamos nos deter muito nisso, mas ela nasceu numa cidade chamada Nísia, Florença, nasceu no interior dessa cidade, então numa comunidade pequena que já é interior, lá na Arquidiocese de Natal, quando em 1961, 3 padres responsáveis pela Caritas propuseram uma campanha da fraternidade, que tinha talvez como objetivo primeiro uma autonomia financeira, por isso que está em vermelho aí, destas obras de caridade. Em 62, com a adesão de outras dioceses, e apoio dos bispos norte-americanos, foi realizado a primeira vez. 63 mais 16 dioceses do Nordeste aderiram à campanha, e 64, então, todo o Brasil praticamente assumiu, e nós tivemos a primeira campanha a nível nacional. E esta campanha, ela teve talvez como objetivo primeiro assumir este impulso renovador do Concílio Vaticano II, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Ela nasceu, a campanha da fraternidade, junto com o Concílio Vaticano II, que também estamos comemorando 60 anos da sua conclusão em 2025. Então, em 1962 a 65 o concílio e 64 o início da campanha. A certidão de nascimento da campanha, ela é dada a Dom Helder Câmara, porque Dom Helder, ele escreveu para todos os bispos, falando daquela ação que tinha sido realizada lá na Arquidiocese de Natal, e fez como que um bilhetinho, e no bilhetinho ele dizia assim: para os senhores bispos, agrada a ideia de uma campanha nacional da fraternidade? Segunda perguntinha: se agrada, a diocese da Vossa Excelência vai aderir a esta campanha? Aguardo as suas instruções e suas ordens. E então a resposta dos bispos foi positiva, e em 1964 nós tivemos a primeira campanha da fraternidade. Esta campanha da fraternidade, ela tem 3 grandes fases, ou talvez 4 fases. A primeira é essa busca da renovação interna da igreja, que é a recepção do Concílio Vaticano II. Basta recordar os cartazes e os temas. Você também é igreja, faça da sua paróquia uma comunidade de fé, de culto, de amor. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Esse tema, ele bate ou volta muitas vezes na campanha. Aí temos o histórico, de repente passando o olhar, talvez aqui não, mas daqui a pouquinho vocês já vão se identificar. Esse cartaz eu lembro, esse foi o ano que eu nasci, essa foi a campanha que eu mais gostei.
né? Então a primeira fase, ela é de recepção praticamente do concílio. E os temas justamente propõem esta participação, lembrando que todos nós somos iguais, todos nós somos convidados a ser igreja, né? Não existe mais aquele modelo piramidal de igreja, mas todos nós somos irmãos e irmãs. Conta-se que uma vez, antes do Concílio Vaticano II, tinha 4 crianças conversando sobre o que eles seriam quando fossem grandes. Cada um queria ser mais importante do que o outro. Daí um disse, eu quero ser padre, porque as pessoas falam reverendíssimo padre. O outro falou, eu quero ser bispo, porque as pessoas falam excelentíssimo, reverendíssimo bispo. O outro falou, eu quero ser papa, porque eles falam sua santidade o papa. E o quarto estava lá fazendo um lanchinho, e daí perguntaram para ele, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, eu quero ser gordo. Mas por que você quer ser gordo? Eu tenho um tio, pesa 200 quilos, as pessoas passam por ele e falam, meu Deus, né? Ou seja, se for por questão de título, né? Então, nós não somos igreja assim. Então, a primeira fase do concílio, justamente essa, primeira fase da campanha, recepção do concílio e esta participação, transformação da igreja. A segunda parte do concílio é a preocupação com a realidade social do povo. E aí a denúncia, de maneira especial, do pecado social. Aqui talvez alguns já começam a relembrar dos cartazes da campanha. Eu nasci lá em 76, caminhar juntos, né? Depois vem os outros cartazes, do Piazinho aqui, para que todos tenham vida, né? O canto, eu vim para que todos, está na alma nossa como cristãos, né? Depois a terceira fase da campanha, a igreja se volta às situações existenciais do povo brasileiro. E aí também toda esta realidade que ela nos ajuda a refletir. E dizia o padre Jean Paul que nós estamos talvez pensando ou passando para uma quarta fase da campanha, que é justamente com o Papa Francisco, que é deste humanismo ou novo humanismo proposto pelo Papa Francisco. E este ano, a amizade social é o tema e o lema, como dito, vós sois todos irmãos e irmãs. Nós olhamos um pouquinho para esta arte visual para nos ajudar a compreender esses elementos do cartaz, que já nos ajudam a entrar no tema e refletir profundamente sobre ele. O tema, fraternidade e amizade social, é interessante que ele é um tema positivo. Normalmente as nossas campanhas, elas trazem uma realidade a ser cuidada ou a ser extirpada, como por exemplo a fome no ano passado, fraternidade e fome, fraternidade e violência, fraternidade. E este ano ela traz algo positivo, fraternidade e amizade social. E como o Dom Reginei dizia, a inspiração especial do tema está na carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Muitas citações do Papa Francisco estão no texto base da campanha da fraternidade, que nós poderemos depois refletir, aprofundar e de maneira especial nos deliciar deste assunto. Tenhamos presente, isso também é importante para nós, que o tema da campanha da fraternidade ele é proposto sempre 2 anos antes da realização da mesma. Por que é importante que a gente saiba isso? Porque às vezes alguém vai dizer, não, escolheram esse tema por questões políticas, escolheram esse tema no calor do momento. Não, há 2 anos atrás o tema da campanha já tinha sido escolhido pelos bispos no Conselho Permanente. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Dizia o Dom Reginei da importância disso e depois nós vamos refletir. O ambiente desta arte visual é a casa. E a casa ela está presente nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil,
nos últimos anos. A casa, ela é um ambiente todo especial, onde nós nos sentimos bem, acolhidos e protegidos. No centro da casa, nós temos a mesa. E a mesa também é um espaço especial nas nossas casas. Infelizmente, temos perdido um pouquinho disso. Mas num tempo não muito distante, praticamente todas as decisões eram tomadas ao redor da mesa. Desde um pedido de casamento, né, até um negócio, alguma coisa que iria ser feita enquanto família, era ao redor da mesa. Digo infelizmente porque hoje tem casas que não tem mais mesa, tem somente bancadas, e muitos não conseguem mais nem sentar uma vez por dia ou por semana, enquanto família ao redor da mesa. Mas a mesa é importante porque não é só partilha de alimentos. Partilhar a mesa é partilhar a vida. E nesta mesa nós temos diferentes personagens. Temos o deficiente, temos o idoso, temos a indígena, temos o negro, temos o jovem, temos a gestante e temos também o Papa Francisco. Estes personagens, né, eles refletem a riqueza da diversidade que nós temos na nossa vida. Cada um com a sua especificidade, mas trazendo ou traduzindo esta questão muito importante da diversidade, que não é algo ruim, mas que às vezes, e nós vamos ver daqui a pouquinho, tem sido interpretado como algo ruim. As janelas são duas janelas, uma se abre para o campo, a outra se abre para a cidade, a questão urbana que nos preocupa tanto. O Papa, com a sua bengala, revela a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo a sua constância, está próximo, olhar erguido, olhando para as pessoas, é aquele que na mesa está nos olhando, né? Com a sua bengala, mostrando a sua fragilidade. Na cruz, no peito, a cruz de Dom Helder Câmara, que foi aquele que escreveu o bilhetinho sobre a campanha da fraternidade para os bispos, e esta cruz, segundo falaram, foi entregue também aos bispos no último congresso eucarístico, né? Então muitos bispos, ao olhar para o cartaz, vão recordar que essa cruzinha que eles trazem no peito, ou que eles ganharam lá, está presente aqui no peito do Papa. Os alimentos que são bíblicos, os 5 pães, os 2 peixes, a uva, que são próprios do ambiente de Jesus, né? A mesa também, nesse sentido, ela recorda a mesa da Eucaristia, onde nós partilhamos com os irmãos o sacramento maior, e embaixo a referência à coleta da campanha da fraternidade, que acontece lá no domingo de Ramos. O objetivo principal desta campanha: despertar. Despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana. Por que despertar? Porque provavelmente está dormindo. Dizia o Dom Reginei, é algo natural do ser humano viver a fraternidade. Nós fomos criados por Deus comunhão para viver a comunhão. E é muito melhor quando nós vivemos esta comunhão do que quando nós não a vivemos. Então, o valor e a beleza da fraternidade humana. Não viver a fraternidade é ir contra a nossa própria natureza. Então, despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social, para que, em Jesus Cristo, a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Em Jesus Cristo. Quem que está no centro do nosso objetivo geral é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que vai nos ajudar a valorizar e a perceber a beleza da fraternidade social. E a paz como esta realidade desejada. Eu dizia antes que o tema e o lema são escolhidos 2 anos antes, e os objetivos também. E olha o objetivo geral: realizar a paz, né, em todas as pessoas e povos. A ação do Espírito Santo, dizia o Padre Jean Paul,
Quando este objetivo foi aprovado, não tínhamos guerra na Ucrânia, não tínhamos guerra na Palestina, e mesmo assim os bispos inspirados propõem a paz realizada na pessoa de Jesus Cristo. E depois nós temos mais 9 objetivos específicos. Para cada capítulo do texto base, 3 objetivos. 3 para o ver, 3 para o iluminar e 3 para o agir. E eu vou deixar para comentar os objetivos quando chegarmos em cada parte do texto base. O padre Jean Paul, que nos assessorou lá em Pitanga, no encontro regional, ele fazia uma analogia, e que está presente também no texto base, para a nossa compreensão do que se trata a campanha da fraternidade deste ano. E ele fazia uma analogia com uma consulta médica. Nós vamos ao médico para apresentar os sintomas que temos e diagnosticar qual é a doença. Isto nós vamos fazer na parte do ver. Na parte do iluminar, nós vamos procurar o remédio para essa doença. E na parte do agir, nós vamos propor o tratamento. Então tenham presente esta analogia. Quais os sintomas, qual o remédio e como fazer este tratamento. O ver, o iluminar e o agir. O ver, nós temos lá nos números 22 a 85 do texto base da campanha. E o ver, ele começa com um texto bíblico. Aliás, as 3 partes começam com um texto bíblico iluminador. O ver, o julgar e o agir. E o ver, ele traz o texto em que Caim mata Abel. E nós sabemos e conhecemos a história, ou a narrativa bíblica, o ensinamento, a catequese bíblica, uma vez que não se trata de algo propriamente histórico. Mas o ver começa com uma pergunta: onde está o teu irmão? E quem que fez esta pergunta foi o próprio Deus. Depois que Caim matou Abel, derramando o sangue do irmão, Deus vai até ele e pergunta: onde está o teu irmão? E a indiferença de Abel é que chama a atenção. Acaso eu sou guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu não tenho nada a ver com ele. E esse é o grande problema que nós vamos identificar na realidade nos dias de hoje. Então, não a indiferença, o cuidar uns dos outros. Se Deus perguntou, para Caim, onde está o teu irmão? É porque Caim é responsável sim pelo seu irmão, como nós também somos. E uma perguntinha que nós encontramos na Fratelli Tutti, lá no número 106, que o Papa Francisco faz: quanto vale um ser humano? Quanto vale o teu irmão? Porque às vezes nós corremos o risco de valorizar as pessoas por aquilo que eles são importantes para mim. Agora, quanto vale o teu irmão, se esse teu irmão é teu pai, se esse teu irmão é teu filho, se esse teu irmão é irmão de sangue? Ele vale mais do que o outro irmão? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se todos nós temos a mesma dignidade, por que que um irmão vai valer mais do que outro irmão? Então, se tem um irmão, que pode ser o meu pai ou um filho, para o qual eu dou a vida, por que que eu tiro a vida do outro como que se nada acontecesse? Que valor tem um ser humano? Então nós vamos entrar um pouquinho nesta parte do ver, falando dos objetivos em primeiro lugar, e depois tentando diagnosticar a nossa doença. Objetivo específico, primeiro, analisar as diversas formas de mentalidade, de indiferença, divisão e confronto em nossos dias e suas consequências para toda a humanidade, inclusive na dimensão religiosa. Analisar quais as formas de indiferença, divisão e confronto.
compreender as principais causas. Se existe, uma mentalidade assim, o que está causando? E o terceiro, identificar as iniciativas de comunhão. Então, o nosso ver não é somente ver a realidade negativa, mas perceber aquilo que temos como positivo. Antes de iniciarmos propriamente o nosso diagnóstico para chegarmos à nossa doença, nós recordamos, ou a nossa fé nos recorda, que nós somos todos irmãos e irmãs. Quando eu rezo o Pai Nosso e chamo Deus de Pai, eu me coloco na dimensão de irmãos de todos aqueles que chamam Deus de Pai. Tanto que nós falamos que o Pai é nosso e falamos que o pão também é nosso e que eu sou responsável pelos meus irmãos, porque eu quero que Deus me perdoe como eu também perdoo. Possuímos a mesma dignidade que nos dá a igualdade fundamental. Quanto vale um ser humano? O ser humano não tem um valor monetário, mas sabemos que todo ser humano tem um valor ímpar e igual. Fomos criados dotados de uma alma racional, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos temos a mesma natureza e origem, a mesma vocação e destino. Saímos das mãos de Deus, para as mãos de Deus um dia voltaremos. E se fomos criados à imagem da Trindade, e a Trindade é comunhão, só nos realizamos à medida em que nós vivemos esta comunhão, esta fraternidade social, este jeito próprio de ser imagem e semelhança de Deus. Então, Deus Trindade nos criou à sua imagem. Se Deus é comunhão, é comunidade, nós também o somos. E repito, e aquilo que dizia o Dom Reginei, é muito mais fácil nós vivermos esta natureza para a qual fomos criados do que não vivê-la. É muito mais fácil ser amigo do que inimigo. É muito mais fácil amar do que odiar. Mas nós muitas vezes optamos pelos caminhos mais difíceis. Neste ver, e estamos tentando fazer um diagnóstico, nós nos encontramos com algumas realidades. Nós somos diferentes, nós somos divergentes e às vezes até nós somos oponentes. Isso não é uma coisa ruim. Ser diferente é uma atitude de grandeza. Nos enriquece quando nós comungamos as nossas diferenças. As próprias divergências podem nos ajudar a nos enriquecer. E às vezes, até aquele que é, entre aspas, o meu adversário, o meu oponente, pode me ajudar também a crescer humanamente. O problema é que nós transformamos as nossas diferenças, divergências, em inimizades. E o inimigo é aquele que nós procuramos eliminar. Lembram do Caim, que matou o seu irmão Abel. Mas nós esquecemos que, de maneira cristã, Jesus pediu, inclusive, que nós amássemos os inimigos. Fizemos algo errado. Transformamos o diferente e divergente em inimigo. O inimigo a ser eliminado. E esquecemos que o inimigo, se por acaso temos, deve ser amado e não eliminado. Numa das falas do Papa Francisco, ele dizia: mas é possível amar um inimigo? Com as nossas forças, não. Mas Deus, dizia ele, não pede nada que ele não queira dar. Então, se nós pedirmos a graça a Deus de amarmos os inimigos, nós vamos conseguir. No nosso diagnóstico, nós percebemos que impera a indiferença, tirar o olhar. Lembram do Dia Mundial do Pobre? E o Papa Francisco até brincava no Dia Mundial do Pobre, ele dizia assim: vai ter gente com torcicolo de tanto tirar o olhar do pobre. Papa Francisco muito bem-humorado nesse sentido. E ele dizia: nunca tire o olhar. A indiferença é uma realidade muito grande. A intolerância, ela é uma realidade muito perigosa. Porque se nós não toleramos, nós
procuramos eliminar. E aí vem essa cultura do cancelamento. O que acontece nas nossas redes sociais quando nós não gostamos das postagens de uma pessoa? Eu posso bloquear, eu posso deixar de seguir, eu posso excluir aquela pessoa das redes sociais. Mas não acontece só nas redes sociais, acontece também na nossa vida. E muitas vezes a tentação que nós temos é de sair excluindo as pessoas. O problema é que pode ser que alguém tecle antes e nos exclua antes que nós façamos esta ação. Então, esta atitude de cancelamento aumenta a violência, o ódio, homicídios, guerra, o diálogo cada vez mais raro e escasso. Famílias se dividem e se rompem. Quem de nós que não tem experiências disso? Comunidades estão em conflito defendendo, opostos em nome do mesmo evangelho. Tem cristãos de um lado, cristãos do outro, defendendo o evangelho e brigando entre si. Algo está errado. Esta semana ainda, quarta-feira, num expediente paroquial, veio alguém trazer uma situação de uma comunidade pequena do nosso interior, lá na paróquia que eu sirvo. Uma paróquia de 30 pessoas, uma família brigou com outra na comunidade e se afastaram 8. E todos eles têm fé, todos eles dizem acreditar em Deus. E em nome do evangelho acabam brigando. O rancor, a inimizade, o afastamento, o racismo cada vez mais praticado, a aporofobia cresce, a aversão ao pobre, feminicídio e tantas ordens de eliminação que nós temos. Por motivos políticos, abandona-se o bem comum e preocupa-se ou prioriza-se aquilo que é interessante para mim. Quantos conflitos políticos nós tivemos? Quantas famílias divididas politicamente nos últimos anos? E não só por pensarem diferentes, mas por criarem inimizades, Por motivos religiosos se difama, se persegue, se calunia, se destrói, se mata. E nenhuma religião no mundo propõe isso. E por motivos religiosos nós fazemos. Os interesses valem mais que os valores. O outro se tornou uma mercadoria. Se ele não presta, nós eliminamos. Se ele não produz, nós eliminamos. Podemos abortar crianças, podemos matar os idosos, porque eles se tornam um peso para a nossa sociedade, assim como os deficientes físicos. Então, é algo que nós vemos no diagnóstico. A falta de compromisso com a realidade, uma violência normalizada e aí todas as outras formas aí de violência e de inimizade social que nós temos. Retratando a nossa sociedade, é uma sociedade dividida, desigual e excludente. Dividida, desigual e excludente. A síndrome de Caim está presente. E a campanha da fraternidade quer nos indagar sobre o motivo pelo qual estamos vivendo um tempo em que a vida, as pessoas e as relações humanas experimentam tanta agressão, tantas ameaças. Papa Francisco fala de uma terceira guerra mundial aos pedaços. Não temos uma terceira guerra que esteja presente no mundo todo, mas temos um mundo em guerra. E a globalização da indiferença. Pulamos essa conversinha nossa, Diagnóstico, diante deste ver, o que nós temos? Qual que é a doença que se apresenta? O texto Brase, no número 73, traz uma palavrinha, alterofobia. E o que é a alterofobia? Esta doença que nós estamos sofrendo. É o medo, a rejeição ou aversão a tudo aquilo que é outro, tudo que não sou eu mesmo e é diferente de mim. Nome científico para esta doença, síndrome de Caim. O medo do outro, porque tenho medo do outro que pensa diferente de mim, eu o vejo como inimigo e eu o excluo.
Qual que é a causa principal desta doença? O texto base lá no número 68 fala, é o hiperindividualismo. A individualidade, a subjetividade são valores importantes para a nossa vida que nós conquistamos. Mas infelizmente, quando supervalorizamos e caímos no individualismo, aquilo que seria um valor, a valorização da individualidade do outro, se transforma num fechamento em nós mesmos e é a causa principal desta doença chamada alterofobia. Causas secundárias, a destruição da coletividade, o individualismo, desaparecimento dos grandes sonhos, projetos, ideais. Provavelmente os senhores aí participaram e as senhoras de grandes lutas por grandes sonhos e grandes utopias e que hoje parece que nós não temos mais. Membros das pastorais sociais, uma vez nós tínhamos uma voz, um trabalho muito forte, hoje as nossas pastorais sociais em grande parte acabaram murchando, não temos grandes ideais pelos quais lutamos, na verdade aglomera mais pessoas para combater um inimigo comum do que quando temos uma causa nobre a ser conquistada. Então, isso também é uma realidade, uma causa desta doença. O conflito, a competição e a meritocracia. Qual que é o remédio, então? Vimos a nossa doença, fizemos o nosso diagnóstico, falamos para o médico quais são os sintomas. Ele disse o que nós temos, esse medo do outro, e agora nós temos o remédio. E o remédio para isso é a amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. E aí o iluminar, que nós temos na Sagrada Escritura, são vários textos. Eu tinha falado para a Salete ler um para nós, mas nós vamos deixar quieto, porque o tempo está correndo muito rápido, na verdade. E nós ainda estamos na primeira parte do texto base, da campanha da fraternidade. Mas o iluminar, ele nos apresenta algumas questões importantes para a nossa reflexão. E os 3 objetivos específicos do iluminar trazem presente a palavra de Deus, que sempre nos ilumina, o magistério da igreja, e também queremos aprofundar a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal. O texto que nos é norteador da parte do iluminar e que propõe o lema da campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs, é de Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. Jesus está falando para os discípulos, mas denunciando os fariseus e os escribas, que se sobrepõem a Moisés, estão sentados na cátedra de Moisés, deveriam ensinar o que Moisés ensinou, mas se apoderam, se fazem com que a realidade ou aquilo que Moisés apresentou seja distorcido, instrumentalizam a fé, instrumentalizam a palavra de Deus, alargam o manto, mas não o coração, trazem trechos da Escritura nas suas vestes, mas não no coração. E aí Jesus vai dizer, o que eles falam, vocês podem até escutar, mas não sigam os seus exemplos, porque na terra nós temos um único mestre, que é Jesus, um único Pai, que é o do céu. E o texto é de Mateus, e Mateus tem um cuidado muito grande ao referir-se ao Pai ou a usar a palavra ou o nome de Deus. E um único guia, o Espírito que gera diversidade de carismas e ministérios. Um único mestre, um único Pai, um único guia. Vós sois todos irmãos e irmãs. E aí o drama do pecado volta aí, o trecho de Adão e Eva, o desejo de tomar o lugar de Deus, a autorreferencialidade, eu decido o que é certo, eu decido aquilo que é errado, e lá no livro do Gênesis nós já temos as rupturas das relações. Quando Deus vem conversar com Adão e Eva, o que aconteceu?
né? Adão, com o dedinho, disse, foi Eva, né? Aquela que ele tinha dito, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, agora eu posso amar, acusou a mulher. Quando Deus pergunta à mulher acusa a serpente, né? Então rompemos a relação com Deus, foram se esconder de Deus, romperam a relação um com o outro, romperam a relação com o meio ambiente e rompem a relação consigo mesmo. São incapazes de lidar com a própria sombra, se iludem, mentem, projetam nos outros a própria deficiência. E se em Gênesis 3 nós tivemos o pecado original, o primeiro fruto do pecado original é justamente aquilo que acontece com Caim e Abel, que é o fratricídio. Então, esta indiferença de que nós já falávamos anteriormente. Mas aí o texto vai apresentando alguns exemplos mais positivos, né? Retrata a experiência de José no Egito, todos nós sabemos da história, o Zezinho, que era o filho amado do pai, porque teve na velhice, o Zé, que teve uma túnica bonita que ele ganhou, e do qual os irmãos tinham inveja. E quando os irmãos estão no campo apacentando e o pai manda José ir até os irmãos, eles olham para o pequeno José e ao invés de se alegrarem com o caçulinha que tinha nascido, eles falaram, vamos matar esse que o pai gosta mais. Vamos matar esse que o pai deu uma túnica mais bonita para ele. E tomam a iniciativa de matar. Não matam, jogam na cisterna, depois vendem no Egito, e nós sabemos o desenrolar da história quando vem a fome, e o José que foi vendido é que vai salvar os pais e os irmãos da fome. Então, aquilo que seria uma atitude dos irmãos de tentar eliminar José, Deus se serve para salvar o seu povo. E paralelo a este José do Egito, no Novo Testamento, o texto nos apresenta o filho pródigo, que também ganhou uma túnica bonita do pai, e que o filho mais velho não queria entrar em casa para a festa. E acrescenta ainda no número 101, uma túnica bonita que todos nós ganhamos no dia do nosso batismo. Todos nós temos uma veste batismal, que às vezes nós padres nem sempre valorizamos muito no rito do batismo, mas que tem um significado muito grande. Todos nós temos as mesmas vestes, a mesma dignidade. O padre, o bispo, a religiosa, todos nós temos a nossa túnica bonita que nós recebemos no dia do batismo e que nos fez filhos e filhas de Deus. Depois o texto traz, né, Ruth e Noemi, que têm uma amizade muito bonita. O texto também, né, o livro é curto e vale a pena, né? Ruth tinha casado com o filho de Noemi, a outra filha de Noemi também, as duas ficaram viúvas. Noemi quer mandá-las embora, podem ir, podem reconstruir a família de vocês, e eu vou morrer sozinha aqui. E Ruth, que era uma estrangeira, diz não, eu vou ficar contigo, eu vou cuidar de você. E aí em negrito, belos são os vínculos que nascem das escolhas. Ruth escolhe viver e cuidar de Noemi, ao invés de cuidar da própria vida. E depois o filho que ela tem e toda a bênção que vem através dela. A carta a Filemon também é um texto ilustrativo desta amizade social. É um capítulo da Bíblia só, dá para ler hoje à noite antes de dormir, né? Ou enquanto vai para casa. Paulo está na prisão, Onésimo, que era escravo, também está na prisão, e Paulo escreve um bilhetinho para Filemon. Filemon, eu poderia até te obrigar a receber Onésimo, porque eu te batizei e também batizei Onésimo aqui na prisão. Mas eu te recomendo, pelo amor que você tem, recebe Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão na fé. Então é belo ver em que se apoia a amizade verdadeira. Em nome da amizade, até a escravidão é superada. Daí nós temos ainda a teologia joanina, em que a base social é o amor.
o amor à amizade como caminho de acesso à vida, à plenitude. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor um para com o outro. Não é o crucifixo que eu levo no peito, não é a Bíblia embaixo do braço ou a camiseta que eu uso, que me dá identidade. A identidade cristã vem do amor vivido para com o próximo. E mais uma imagem joanina que nos é apresentada é justamente esta de Marta, Maria e Lázaro com Jesus Cristo, que é uma amizade que aponta inclusive para a ressurreição. E aí apresenta o testemunho dos santos. Dizia o padre Jean Paul numa fala esta semana: não temos nenhum santo padroeiro dos inimigos, né? O padroeiro dos inimigos é o diabo. Então todos os santos viveram esta dimensão da amizade social. Não há santidade no ódio, na indiferença, na exclusão. A santidade só se manifesta na fraternidade, na amizade sem fronteiras, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, abrindo-nos ao outro, por mais repugnante que ele nos pareça. E aí o texto traz também a imagem de São Francisco, que justamente por repugnar os leprosos, é que conseguiu se aproximar deles, beijar e se tornar também deles irmão, promovendo esta fraternidade social. O texto também traz a vida religiosa consagrada, as irmãs que estão aí presentes, a diversidade de carismas e de comunidades religiosas que temos, mas a comunhão é o cerne de todas elas. E aí também o magistério dos papas. Os 3 últimos papas falaram disso. João Paulo II, a espiritualidade de comunhão. Bento XVI, a cultura do respeito, do diálogo, da amizade. E o Papa Francisco, no coração do Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. Para concluir esta parte do iluminar, a amizade social é a realização do Evangelho e também antídoto para vários males do nosso tempo. Para os males da autorreferencialidade, individualismo, da religiosidade do rito e da aparência, da instrumentalização da religião para a manutenção de algum tipo de poder, do hiperindividualismo. E é no modo fraterno de viver o Evangelho em torno das pessoas, é religião não instrumentalizada, mas como proposição e profecia, formas sinodais de viver a fé no âmbito institucional, leitura bíblica que tenha a compaixão e a fraternidade como centro. São proposições desta amizade social. E o remédio, então, para concluir, temos mais 5 minutinhos? Sim. Que é a questão justamente da amizade social. Os objetivos: conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos, as estruturas de comunhão na igreja e na sociedade, incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. O remédio, então, é a amizade social. E o texto que nos é apresentado no texto base é de Isaías 54, 2-4, que propõe justamente alargar o espaço das nossas tendas, abrir-se ao acolhimento do outro, seja quem for, e assim atacar frontalmente o mal que padecemos. O Papa Francisco nos ajuda, antes de entrar no texto propriamente iluminador, do que é a amizade social. Ele vai dizer: a amizade social é o amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. A amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas. É um amor desejoso de abraçar a todos. É comunicar com a vida e o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética. É viver livre do desejo de domínio sobre todos. É o amor que se estende para além das fronteiras, a todo ser vivo. Todas as citações
que nós encontramos na Fratelli Tutti e mais estas 2 longas que nós temos aqui. Então, o agir, né? O agir, porque somente a ação é capaz de converter o juízo. Muitas vezes, quando nós propomos um tema da campanha da fraternidade, muitas pessoas dão um passinho para trás. Mas se não é possível chegar até nas pessoas com a nossa reflexão, nós podemos chegar até as pessoas com as nossas ações. Então as ações, elas são muito importantes. É acima de tudo a ação e não apenas o argumento que rompe as bolhas do individualismo. É hora de agirmos juntos. E a campanha da fraternidade, e de maneira especial o texto base, como eu já dizia no início, propõe 3 tipos de ações, no âmbito da pessoa, da comunidade e da sociedade. O Dom Reginei dizia assim, para propor algumas questões bem concretas, mas o texto base ele traz 55 ações bem concretas para serem realizadas. Enquanto pessoa, o que eu posso fazer para melhorar o processo de conversão pessoal para a amizade social, nas nossas igrejas e comunidades e também na sociedade. E o texto bíblico iluminador do agir é justamente esse de Isaías, que pede para alargar o espaço da tenda. E a tenda, nós sabemos que ela tem 3 partes na sua estrutura. Temos as lonas, temos as cordas e temos as barracas, as estacas, desculpes. As lonas é preciso estendê-las para que protejam os que estão fora. Ir buscar, né? Às vezes nós temos a nossa comunidade, a nossa vida, o nosso grupo de pastoral, a nossa igreja católica muito fechada. Quem não está dentro da casa não nos pertence. O convite é: vamos alargar o espaço da tenda. Vamos alargar as nossas lonas para que aqueles que estão fora também entrem nesse espaço conosco. As cordas que mantêm justas as lonas. As cordas devem ser bem afinadas para manter a justa tensão. O nosso violeiro aí, se desafinar uma corda, algo ruim vai acontecer, não terá a mesma perfeição. A corda da tenda também deve estar ajustada. Papa Francisco não tem medo de dialogar com ninguém. E muitos criticam porque ele dialoga com pessoas que para alguns não deveriam dialogar. Quando nós temos certeza da nossa identidade, quando temos certeza de quem somos, nós não precisamos ter medo de dialogar com quem pensa diferente de nós. E terceiro, as estacas. As estacas são o fundamento da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. E alargar a tenda, então, implica ir buscar os outros, sim, mas sem abrir mão daquilo que para nós é essencial. Alargar os espaços das nossas tendas significa que sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social. E aí vem as 55 ações. Nós não vamos entrar por questão de tempo, mas é muito simples. É um capítulo em que, na verdade, nem deveríamos propor. A parte da ação, nós deveríamos, em primeiro lugar, sentar, como eu vou fazer agora, né? E fazer o meu exame de consciência. Em termos pessoais, o que eu preciso mudar? E todas essas ações que nós temos aqui diz respeito à questão pessoal. A campanha da fraternidade não é para os outros. Em primeiro lugar, a campanha da fraternidade é para mim. Segundo, alargar a nossa tenda comunitária. Quem que deveria refletir isso? Talvez os nossos CPPs, né? Os nossos conselhos de pastoral. Vamos sentar, vamos pegar o texto base. Não precisamos fazer todas as ações, mas vamos eleger 2, 3, 5 ações que na nossa comunidade é necessária, que nós percebemos que ela seja importante de ser realizada e que vai nos ajudar a viver esta amizade social. E nós também,
podemos, junto com o nosso CPP, em diálogo com as pastorais e movimentos, propor ações para a sociedade como um todo, alargando também a nossa tenda social. Então, para uma reflexão, talvez nem cabe tanto essa questão mais do agir, porque vai ser uma opção que nós vamos fazer, né? Enquanto comunidade, enquanto pessoa, né? Podemos pensar, por exemplo, desde as confissões, como que nós realizamos nas nossas paróquias. Elas são momentos de reconciliação ou não, às vezes são tão privativas que não levam a nenhum tipo de reflexão com os irmãos e irmãs. Tantas outras ações que nós temos, às vezes as brigas maiores estão dentro da própria Igreja Católica. Sabemos nós que o lugar que o Papa é menos amado é dentro da Igreja Católica, né? Fora ele é mais amado do que dentro, mais criticado dentro do que fora. Então, o que nós precisamos fazer para realmente viver esta amizade social? Se tiver alguma dúvida, pergunta, e nós pudermos, né, tivermos condições. Nós respondemos, se não pedimos ajuda. Muito obrigada, então, ao Padre Emerson, por essa provocação, né? Acho que esse foi o momento da provocação, da gente se sentir instigado, primeiro, a comprar o nosso texto base, a ler ele, estudar, mas também junto com a nossa comunidade, a gente buscar sempre essa transformação e essa conversão que a campanha da fraternidade nos chama a fazer. E essa conversão, como disse Padre Emerson, e o texto base nos provoca, essa conversão que começa primeiro comigo, essa conversão pessoal. Aí, o espaço da nossa comunidade, e depois a gente quer também essa conversão social, que é onde a gente vive. Então, muito obrigada ao Padre Emerson. Uma música para a gente esticar um pouquinho, vamos ficar em pé, e depois a gente continua. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu e eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu e eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu quero que esta vida tenha muito mais valor. Eu quero que o meu povo tenha muito mais amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há muito prato insípido no mundo sem sabor. Há muita escuridão cegando o mundo sem amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quem mais será a luz quando ele acende o seu sabor? Quem acende a luz para escondê-la logo após? O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. E tem uma pergunta então, Padre Emerson, que é a seguinte: por que a campanha da fraternidade ocorre apenas no Brasil e não é estendida a outros países? Quer responder? Não sei se sei responder, né? Mas eu creio que, na verdade, ela ocorre só no Brasil, mas ela também tem uma aprovação universal, porque todos os papas
manda uma mensagem para o Brasil quando da realização da campanha da fraternidade. Desde, acho que foi antes mesmo de João Paulo II, acho que Paulo VI já, né, já enviava mensagens, e todos os anos nós temos uma mensagem especial do Papa para o Brasil por causa da realização da campanha da fraternidade. Talvez, né, e quando nós vimos no início, quando falava do nascimento da campanha da fraternidade aqui, a proposta, o bilhetinho que o Dom Helder escreveu aos outros bispos, ele dizia assim: o que vocês acham de propor aqui algo semelhante ao que acontece na Alemanha? Então, cada nação vai ter a sua campanha, o seu jeito de fazer, mas a realidade social, por exemplo, do Brasil é diferente de outras realidades. Então, acho que nós temos que ter as nossas particularidades. Se olharmos mesmo no Brasil, às vezes tem campanha da fraternidade que nós vamos dizer: puxa, mas o que tem a ver isso com a minha comunidade aqui? Né? Parece um tema tão distante. Vamos falar da Amazônia. Claro que tem a ver, né? Mas, né, um tema para o mundo todo seria difícil, ou uma campanha da fraternidade para o mundo todo. É algo específico nosso, e deveremos, ou devemos, né, nos orgulhar da campanha que temos, da aprovação que ela tem dos papas, né, e aquilo que ela atinge enquanto Brasil e também fora, porque outras pessoas também, além da mensagem do Papa, entram em contato com os nossos materiais, o nosso texto base e assim por diante. Aliás, né, eu estava dando uma olhadinha na minha biblioteca lá, eu já tenho uma estante só de texto base da campanha. E a riqueza que nós temos nesses materiais, né, é incrível, né? É incrível, né? O texto base é uma riqueza fenomenal. Então, não temos essa campanha proposta para o mundo todo, é algo nosso, mas nos orgulhamos disso. E outros países também têm as suas campanhas, as suas ações, o seu jeito de evangelizar que é próprio. Muito bem, então, obrigado, Padre Emerson. E aí, de última hora, chegou mais uma questão, então, que eu vou fazer aqui. Então, tendo em vista que o Papa Francisco preconiza a aceitação das mais diversas diversidades sociais, a exemplificar a ideologia de gênero através do acolhimento do irmão, pode-se dizer então que a campanha da fraternidade de 2024 vem corroborar com os princípios do Papa Francisco, fortalecendo seus anseios em comunhão com a Igreja Católica? Com certeza, eu acho que foi o Papa que inspirou a nossa campanha da fraternidade de 2024, né? Então, o nosso texto, o nosso tema, o nosso lema, ele tem essa inspiração do Papa. E quando nós falávamos, né, da túnica ou da veste do nosso batismo, e não só daqueles que são cristãos católicos, mas de todos aqueles que são seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, antes de toda a diferença, vem esta proposta de igualdade. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem a mesma dignidade. Quanto vale um ser humano? Todo ser humano vale a mesma coisa. Então nós aprendemos, acho que com o Papa Francisco, as 3 palavrinhas básicas: vamos acolher, vamos discernir e vamos integrar. Mas a primeira palavrinha é acolher, né? Independente de raça, independente de orientação sexual, independente de quem seja, nós sempre vamos acolher. E aquilo que eu dizia antes, acolher o diferente, né, não implica que eu vou rejeitar a minha identidade. Se eu tenho certeza de quem eu sou, enquanto cristão católico, por exemplo, eu não vou ter medo de dialogar com o muçulmano, não vou ter medo de sentar com as religiões afro, eu não vou ter medo, porque eles têm a sua riqueza e nós também temos a nossa. Somos todos iguais? Não. Se são 2 igrejas, se são 2 religiões, somos diferentes. Mas podemos viver uma amizade social? Claro que podemos.
fomos criados à imagem e semelhança de Deus, livres e inteligentes. Então, com inteligência, nós conseguimos dialogar com todos. Não dialogar, talvez seja fruto de uma recusa da própria inteligência nossa, a qual nós fomos criados por Deus. Não se trata de acolher a ideologia, se trata de acolher a pessoa, não é? Assim como eu acolho um muçulmano, não quer dizer que eu acolho a religião dele e me torno muçulmano, né? Então, isso é preciso que a gente tenhamos clareza, né? Para que nós possamos compreender a verdadeira profundidade do que é a amizade social. Quer dizer, eu me abro a ser amigo de todos, eu me abro a viver a fraternidade com todos, ainda que haja algumas diferenças, né, que são próprias do ser humano e até de algumas realidades, mas aqui é importante nós termos essa clareza para que possamos compreender. O diálogo pressupõe sempre uma clareza também das próprias características, né? Então, eu me lembro que no encontro que tivemos com o Papa em setembro, os bispos novos, um bispo levou a questão: e se o outro não quer conversar, não quer dialogar? Ele falou: é próprio do cristão dialogar, não é um opcional para nós. Não é algo que nós podemos dizer, o outro não quer, então eu também me fecho, né? Não, devemos estar sempre abertos. Muito bem, nós estamos já chegando ao final, então, nessa nossa noite, né, tão proveitosa que foi ou está sendo, mas queremos então também deixar alguns comunicados. O primeiro comunicado, então, é de que, então, no dia 14 de fevereiro, haverá a abertura oficial, então, da campanha da fraternidade. Como Emerson, Padre Emerson falou, essa campanha, todas as campanhas sempre têm uma abertura oficial, mas nunca um encerramento. Então, dia 14 de fevereiro será a abertura oficial aqui na Arquidiocese. Então, proximamente, mais perto, vocês serão comunicados também de como será isso, como acontecerá isso. Também chamamos a atenção, então, também para o Fundo Diocesano e o Fundo Nacional de Solidariedade, que é importante. Então, essa coleta, está ali, coleta da campanha da fraternidade, que vai ser no dia 24 de março, sempre no domingo de Ramos. Então, essa é uma coleta importante porque mostra também um lado da nossa solidariedade, uma faceta da nossa solidariedade. Então, só para vocês terem uma ideia, de cada R$10 que são arrecadados, 6 sempre ficam na diocese ou na arquidiocese e 4 são enviados para o Nacional, para a CNBB Nacional em Brasília, e que também tem então um Fundo Nacional de Solidariedade, que contempla então projetos de solidariedade. Então aqui, claro, a gente precisaria de um outro tempo, inclusive, para comunicar quais os projetos, que foram aprovados este ano pelo Conselho Gestor da Arquidiocese, onde estão esses projetos, o que está sendo feito. Então, coisas assim muito bonitas, às vezes não tão visíveis, mas coisas muito bonitas que estão sendo feitas, então, com este dinheiro. Então é importante também a gente ter presente isso. Queremos então agora ao final fazer um agradecimento, então, primeiramente então ao Padre Emerson, que veio de tão longe, depois de uma viagem cansativa também, que teve, um dia quente também, mas a sua disponibilidade então em nos ajudar, então nesta reflexão nesta noite. Queremos agradecer também ao lanche, que vários de vocês experimentaram aqui, então preparado aqui pela Evangelizar. Agradecemos, então podemos dar uma salva de palmas já ao Padre Emerson e a Evangelizar. Um agradecimento também à equipe, então, que coordenou um pouquinho esse momento de hoje, então essa equipe da campanha da fraternidade. Então várias pessoas que estão aqui, vocês já viram elas, não vou citar o nome, depois queremos agradecer também ao Vanderlei e à Fabiana, então obrigado também por nos brindar então com as canções nesta noite.
E queremos então também agradecer a cada uma e a cada um de vocês que deixaram suas casas, né, esta noite, uns vindo um pouco mais longe, outros mais de perto, uns mais cansados, né, outros menos, né, uns vindo do trabalho e assim por diante, mas que soubemos então tirar esse tempo, priorizar esse tempo então de formação para nós. E é importante também porque essa formação implica então também um compromisso. É um compromisso de cada uma e cada um de vocês em se tornarem então agentes multiplicadores desta campanha da fraternidade no seu local, na sua comunidade e assim por diante. Então agradecemos também a cada uma e cada um de vocês. Então também uma salva de palmas para todos nós que estivemos aqui esta noite. Muito bem. Então esse seminário de fato quis ser esse tira-gosto, né, que a gente possa desenvolver isso nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Chamem a equipe, dê trabalho para esse povo, que o pessoal está à disposição, para a gente, de fato, colocar a campanha da fraternidade nas nossas comunidades. Nós teremos ainda, vamos programar outros momentos, outros seminários, quem sabe oficinas, enfim, ações que possam desenvolver, que a gente possa desenvolver na Arquidiocese e nas nossas comunidades. Mais uma vez, obrigada a cada um e cada uma de vocês pela participação. E agora passamos ao Dom Zico para nos motivar na bênção. Mais uma vez, gratidão a todos que participaram da preparação desta noite. O Padre Emerson Detone, de modo particular, a TV Evangelizar, que inclusive deixará no YouTube disponibilizado, tá, o material desta noite. Então, se alguém quiser retomar, depois pode procurar no YouTube da TV Evangelizar. Depois a equipe diocesana estará passando algumas outras orientações, a partir, já temos aí alguns contatos diretos com vocês, que as inscrições permitirão esse diálogo, de dicas que já estão no livrinho e algumas que serão escolhidas e que ajudarão a montar espaço, cenário, atividades concretas nas paróquias para este nosso caminhar da campanha da fraternidade. Podemos ficar em pé. Ó Deus, vos agradecemos por esta noite. Pedimos que nos inspire palavras, ações, de tal forma que a amizade, em diferentes contextos, realidades, possa ser concretizada no dia a dia de nossa igreja, no dia a dia da sociedade, que sejamos instrumento para que a fraternidade universal seja uma realidade, que superemos aqueles sentimentos que estavam no coração de Caim, que cada dia sintamos cada vez mais guardas, responsáveis uns pelos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira da Arquidiocese de Curitiba, desça sobre cada um que aqui está, seus familiares, os seus trabalhos dentro e fora da igreja, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, dia
12, cadê o nosso vocacionado? Está onde? O Frei já foi? Né? Será ordenado padre também. Teremos várias vocações sendo ordenadas. Né? E lembrei por quê? Porque eu olhei aqui se tinha um diácono, né, para dar o envio. Né? Eu sei que tem alguns aqui, né? Mas vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir.